Pai do Senhor, querida igreja, nós estamos aqui de volta para finalizar a lição de número 10, estudando o terceiro e último tópico. E o terceiro tópico trata do Evangelho transforma a cultura, que é o título da nossa lição, que fala exatamente sobre isso, o poder transformador do Evangelho. Só o Evangelho muda a cultura humana. Nenhuma outra cultura tem o poder de mudar a outra de forma profunda, né, como o Evangelho tem esse poder, porque é o poder do Senhor nosso Deus. Então vejamos, agora nós precisamos responder a esta pergunta. É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Porque todas as culturas da terra hoje estão dominadas pela iniquidade, dominadas pelo poder do pecado, dominadas por homens maus, dominadas por homens distanciados de Deus. Será que é possível fazer essa transformação? E Jesus é exatamente esse contexto dessa sociedade distanciada, dessa cultura misturada, dessa cultura distanciada de Deus, cheia de pecado, que o Senhor Jesus Cristo nasce ali na Judéia, nasce ali na Palestina, nas terras da Palestina, dominado inclusive por um governo cuja cultura se tornaria mundial, que é a cultura greco-romana. E Jesus nasceu nesse contexto cultural dominado, cuja cultura que imperava na época era a cultura do Império Romano. E Jesus nasceu no contexto cultural, exatamente. Nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Somos seres culturais. O próprio Filho de Deus, quando da sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por três grandes culturas. Eu falei a cultura romana, a grega, mas a cultura judaica, como diz aqui o nosso comentarista. João, capítulo 19, verso 20, vai mostrar o contexto onde Jesus estava ali pregando a sua palavra em meio a pessoas que estavam envolvidas, influenciadas por essas três culturas, uma de caráter filosófico, político e outra mais religiosa, como era o caso da cultura judaica. Então a sua mensagem, apesar da forte influência dessas três culturas, a mensagem do Senhor Jesus, ela transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, conduzindo-as a viver num só corpo. É o que diz o nosso texto bíblico em classe, voltando para ele novamente, que é os irmãos de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, que era uma cidade grega, e esses irmãos foram transformados pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como de novo vou ler o versículo de número 9 da nossa lição, capítulo 1, verso 9 de 1 Tessalonicenses, que diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E veja que no versículo 8, o versículo 7 e o 8 também, Paulo vai dar um outro testemunho acerca desses irmãos de Tessalônica. Ele diz assim: de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, ou seja, aqueles irmãos abraçaram de uma tal forma o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que serviram de exemplo para os irmãos da Macedônia e da Acaia, mostrando o poder transformador do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformou aquelas vidas, que deu a eles um novo estilo de vida. Antes, é um estilo de vida caracterizado pela idolatria, mas agora pautado pela palavra de Deus. E Paulo ainda vai dizer, no verso 8, capítulo 1, verso 8 de 1 Tessalonicenses, porque vos soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que dela já não temos necessidade de falar coisa alguma. Que nós possamos também agir como esse irmão de Tessalônica e que todos possam ouvir falar da nossa fé, do nosso compromisso, do nosso comprometimento para com a palavra de Deus, de tal forma que as pessoas, tanto da igreja como fora da igreja, percebam que nós estamos comprometidos com os princípios da palavra de Deus. E dizemos isso porque, infelizmente, alguns cristãos, seja naquela época de Paulo, é o caso da igreja de Corinto, que embora tenham aceitado Jesus como Salvador, mas eles estavam tendo dificuldade ainda de se desvencilhar de modo completo daquela cultura helênica, grega, filosófica, a tal ponto de levar para dentro da igreja costumes promíscuos que eles tinham lá fora,
como mostra lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, onde um daqueles irmãos estava se deitando com a mulher do próprio pai, e outros um bebedice, não respeitando o caráter sacro que era e que é a santa ceia do Senhor, confundindo-a com o cálice dos demônios. E Paulo chama de forma muito firme a atenção e repreende-os, conforme nós lemos no capítulo 11, versículo 23 ao 29, todo o capítulo 11 de 1 Coríntios, até o final desse capítulo. Paulo vai falar, vai repreender aqueles coríntios, porque eles estão confundindo. Mostra claramente que há dificuldade de largar o modo de vida antigo para realmente viver uma vida santa e comprometida com a palavra de Deus. Diferentemente dos irmãos aqui de Tessalônica, que de fato se converteram dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Glória seja para sempre o nome de Jesus. Então, se foi possível aos irmãos de Tessalônica ter uma transformação tão grande de vida, também é possível para as pessoas da atualidade ter a sua vida transformada pelo poder do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É possível, portanto, que nós, Igreja de Jesus, por mais tentados que sejamos, nós resistirmos, porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Claro que o inimigo ele vai cotidianamente, diariamente, tentar a nossa vida para nós deixarmos o nosso padrão de vida em Cristo para viver o padrão da sociedade degenerada, consumista, a sociedade que celebra a prostituição, que celebra o sexo depravado, a promiscuidade e tantos outros comportamentos reprováveis diante de Deus. Nós não podemos ceder em nada, porque se cedermos, nós teremos problemas seríssimos na vida espiritual. E não podemos ceder um milímetro, porque Jesus disse que um pouquinho de fermento leveda, a palavra de Deus diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então temos que ter cuidado, queridos irmãos, e imitemos os nossos irmãos de Tessalônica. Então a cultura do erotismo, como nós já falamos, não é? Que está no segundo item, no segundo tópico da nossa lição, mas estamos já aqui no terceiro. Então o Evangelho de Jesus, ele transforma, ele tem o poder de converter toda uma sociedade. Agora nós temos que influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Como é que nós façamos uma retrospectiva, ou melhor, uma autoanálise, um autoexame? Como é que nós, servos de Jesus, como é que você, meu irmão, minha irmã, que me assiste agora, está influenciando a sociedade, a rua onde você mora, a família de onde você faz parte, a sua parentela, a sua vizinhança, o seu trabalho? Como é que você está influenciando através do seu comportamento cristão? Você é um exemplo ou você é um mau exemplo para as pessoas na sociedade? Nós temos que fazer essa autoanálise. Eu tenho que sempre perguntar para mim, mesmo sendo ministro do Evangelho, eu tenho que tomar cuidado, porque há vários ministros dando escândalo, né? Dando escândalo no nome do Senhor Jesus, escandalizando o nome de Jesus. Muitos deles estão optando pela fama, pelo poder, pelo dinheiro, e têm se corrompido e se distanciado da palavra de Deus, pregando o Evangelho que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O que é isso? É exatamente se envolvendo com a cultura dessa sociedade distanciada de Deus, a cultura do dinheiro, a cultura da fama, e eles infelizmente estão flexibilizando quando deveria não flexibilizar. Então, portanto, nós podemos influenciar essa sociedade com a mensagem do Evangelho. Haja vista o que aconteceu em Éfeso. Éfeso foi uma cidade onde os irmãos, Paulo foi quem fundou aquela igreja, e aquela sociedade foi, podemos assim dizer, influenciada pela poderosa mensagem do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na terceira viagem de Paulo, viagem missionária, houve pessoas que, praticando de arte mágica, queimaram seus livros em público, conforme registra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e o verso 19. Ou seja, eles costumavam envolver com feitiçaria, com mágica, mas quando viram a mensagem do Evangelho, eles creram na mensagem e as suas vidas foram transformadas, e aquelas coisas velhas eles jogaram fora, deixaram para trás e queimaram até publicamente, para que todo mundo pudesse ver que eles agora tinham uma nova vida em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizar de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos, ou seja, pregar uma mensagem firme, uma mensagem comprometida com a palavra de Deus. Então, as pessoas, Deus quer nos usar deste jeito, né?
para aí as pessoas realmente serão impactadas com a poderosa mensagem do Senhor Jesus, se nós, crentes em Jesus, dermos lugar ao Espírito Santo de Deus. Um outro exemplo, Paulo fala sobre os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Nós agora há pouco falamos do péssimo exemplo de alguns coríntios, mas é verdade que a igreja de Corinto também ela se deixou transformar pelo poder do Evangelho, em que pese alguns irmãos coríntios estavam tendo problema em largar a velha vida, mas, pelo que nós percebemos, a igreja de Corinto ela tinha o desejo de ser uma igreja santa, e é por isso que a família de Chloe e outros irmãos sempre pediram ao apóstolo Paulo para orientá-los, para ensiná-los, o que provocou Paulo escrever essas duas cartas para eles, porque eles tiveram a sua vida transformada e queriam ser doutrinados e ensinados por Paulo para não voltar àquela velha vida, como alguns, infelizmente, na igreja estavam voltando. Como nós hoje temos no nosso meio, infelizmente, né? A igreja evangélica brasileira, alguns estão copiando o modo de vida, copiando os estilos de vida. A igreja ditas evangélicas que são para homossexuais, que admitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ora, isso não está na Bíblia. Se quiserem se casar, ter esse comportamento, eles são livres para fazer, mas essa é uma atitude que não tem respaldo na palavra de Deus. Mas tem igrejas ditas evangélicas que estão aceitando esse tipo de comportamento, né? Ou seja, se deixando influenciar pela cultura humana, pela civilização e com comportamentos que são reprováveis pela palavra de Deus, conforme diz o capítulo 1, entre o versículo 27 e 28 de Romanos, onde Deus reprova de forma muito explícita essa conduta homossexual. E não tem nada a ver com homofobia, porque nós, como crentes de Jesus, não detestamos, não pregamos violência contra nenhum homossexual, ou feminino ou masculino, apenas não concordamos com os seus comportamentos sexuais, porque eles não estão de acordo com a palavra de Deus. E é apenas isso, nós os amamos e queremos que eles tenham uma vida pautada desejamos que ele tenha uma vida pautada segundo a palavra de Deus, que fique bem claro, para que nós também não sejamos confundidos com alguns evangelhos que às vezes têm uma posição que parece ser de violência, parece ser de agressividade, que nós não podemos ter. Devemos condenar as atitudes, reprová-las, mas tratá-las com muito respeito, com muito carinho, sem preconceito, porque afinal eles são alvos do amor e da misericórdia divina, que quer que eles também venham ao arrependimento, ao conhecimento da palavra de Deus. Se eles virão, aí é uma opção, uma escolha deles, e nós vamos orar para que eles optem, assim como nós optamos por servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, apesar dos graves erros, dos graves problemas que existia na igreja de Corinto, era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, os novos dons espirituais, da profecia, os dons de cura, de milagres, mas tinha esse problema, tinha um problema grave. Mas o importante é que os membros dantes escravizados por Satanás eram agora chamados santos em Jesus Cristo nosso Senhor. Apesar de ter aquele problema, como nós já identificamos, e a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela não esconde os defeitos do povo de Deus. E ali tinha graves defeitos ali na igreja de Corinto, mas naquela igreja tinha irmãos que não queriam de jeito nenhum voltar à velha vida, e por essa razão foi que eles provocaram o apóstolo Paulo para que escrevesse aquelas cartas, doutrinando, ensinando-os novamente, para que eles pudessem se manter firmes e fiéis em Cristo Jesus. Então, minha querida igreja, Deus abençoe a todos vocês, meu amigo e minha amiga, porventura que você não é evangélico, está ouvindo esta palavra, assistindo esta mensagem, você possa pautar a sua vida pela palavra de Deus e não pela sociedade que você vive, não pela cultura que você vive, mas faça um compromisso e permita que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo transforme a sua vida como transformou as nossas. E assim costumo dizer na pregação na nossa igreja, não que sejamos melhores do que ninguém, não somos, somos miseráveis pecadores. Agora há uma diferença. Um dia nós ouvimos a voz de Deus, um dia nós nos arrependemos e todos os dias nós pedimos forças a Deus para não voltar àquela velha vida, para nós não termos mais viver de acordo com essa cultura distante de Deus, mas vivemos de acordo com os princípios da palavra de Deus. É fácil? Não é fácil, porque nós somos tentados todos os dias, mas não é impossível. E quando nós estamos fazendo
esse esforço com a ajuda de Deus, com Deus, nós venceremos todas essas tentações, porque a palavra de Deus, vou reiterar o que disse em meio a esta mensagem, a explanação dessa lição, a palavra de Deus diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Assim que Deus abençoe a todos vocês que estão me assistindo e que vocês possam colocar crentes que já têm uma vida pautada em Cristo Jesus, continue firme e forte, e você que não é crente em Jesus ainda, faça a sua decisão para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus, ele tem poder para transformar completa e profundamente a sua vida. Assim que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.